Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada hoje o nosso convidado é Marcelo Pereira, que é o superintendente interino da SUFRAMA. Esteve com uma presença marcante na última reunião do CAIS, você acompanhou aqui na nossa programação, nos nossos telejornais. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui na Band hoje falando com o público do Band Entrevista. Neto, a SUFRAMA agradece o convite da Band, desejo ao telespectador um excelente fim de domingo. Estamos aqui a contribuir, trazer informações para a sociedade da região, sociedade manauara, amazonense, e a SUFRAMA está à disposição. Marcelo, eu queria que você primeiro se apresentasse. A gente sempre começa o programa aqui deixando em casa o pessoal que está assistindo bem ciente de quem a gente está falando, quem a gente está entrevistando aqui. Então, quem é Marcelo Pereira? Bom, o Marcelo Pereira é economista, né, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, sou servidor de carreira, estou lá há 15 anos na Superintendência, já fui superintendente de planejamento, já fui superintendente de projetos, já fui superintendente interino, estou superintendente da Zona Franca de Manaus. Mas o Marcelo também é uma pessoa igual a todos vocês que estão aí. É pai de 3 crianças, Matias, Murilo e Maurício, esposo da Cleice, e que tem uma paixão e um amor muito grande pelo estado do Amazonas. Para um servidor de carreira, 15 anos, chegar ao cargo máximo, como é que foi essa tua carreira dentro mesmo da superintendência? Bom, ser superintendente da SUFRAMA eu acho que é um orgulho para qualquer servidor, Neto. Qualquer servidor tem orgulho de ser servidor da SUFRAMA e chegar ao posto máximo. Dizer que foi planejado, houve um planejamento para chegar a esse posto, não. As coisas vão acontecendo na vida. Eu fui o primeiro doutor formado dentro da instituição, né? A própria instituição investiu em mim para que eu fosse fazer doutorado. Retornei em 2015. E em 2015 eu já recebi a primeira missão, ser superintendente adjunto da SUFRAMA, Planejamento e Desenvolvimento Regional. E naquele momento a gente vivia um momento que nós precisávamos lidar com regulamentações na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E eu passei a atuar nessa área e trouxe para dentro da discussão os demais estados, porque a Zona Franca de Manaus é um modelo regional, é um modelo que faz parte de um modelo político instituído lá em 1967, formalmente, que envolve 5 estados da federação: Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. E aí a gente falou um pouquinho para fixar lá no Conselho de Administração que aconteceu no dia 24, a gente resumiu esses 5 estados numa palavra bem regional: Arara, que faz com que todos nós não esqueçamos as iniciais dos estados que compõem o modelo. Então, ser servidor da SUFRAMA e ser superintendente é uma honra, é um orgulho e é um desafio muito grande, porque a gente carrega o peso técnico e agora também um pouquinho de um peso de interlocução política que a gente tem que fazer dentro desse processo de interlocução com aquilo que é interesse do projeto nacional. Então, nós estamos linkando o governo federal com a região a partir do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, que é o ministério que hoje nós estamos vinculados dentro do governo federal. E nosso ministro é o ministro Geraldo Alckmin, que, por nossa alegria e surpresa, é o vice-presidente da República. Então, nossa pasta ministerial ela foi brindada com o vice-presidente. Então, ele está olhando para a região com muito destaque, porque são entregas positivas, nós temos a Amazônia, e isso para a gente é gratificante. Quase veio como presidente, né? Marcelo, como que está hoje a SUFRAMA? Como é que se pode resumir hoje o estado de saúde da SUFRAMA? Bom, a SUFRAMA, ela tem hoje, para falar de SUFRAMA, eu preciso falar das pessoas que lá estão, dos técnicos da SUFRAMA. A SUFRAMA hoje tem em torno de 500 servidores, né? Há pouco tempo foram incorporados ao quadro de servidores os antigos servidores técnicos da FUCAP, que estavam bem antes, em 1982, 1983, que hoje são servidores. Temos muito orgulho da experiência que esses técnicos têm na instituição, estão muito próximos de se aposentar. Nós temos uma instituição que, ao longo dos últimos 10 anos,
ela vem sofrendo um pouquinho com o desgaste das aposentadorias e o excesso de trabalho aos servidores. Então, nós já levamos alguns problemas. Nós temos hoje na SUFRAMA muitos servidores afastados, inclusive, e que isso tem nos causado muita preocupação. Nossos recursos humanos hoje têm atuado para dar suporte a esses servidores, mas é algo inerente ao trabalho do trabalhador. Então, hoje, dentro da instituição, nós temos um quadro efetivo atuando de 380 a 390 servidores, alguns cedidos para outros órgãos, e nós temos um desafio muito grande. Nós estamos em 5 estados da federação. Então, nós, assim como qualquer empresa, que a SUFRAMA também pode ser considerada esta grande empresa na Amazônia, ela tem um quadro técnico que precisa ser renovado, precisa ser bem remunerado, e nós estamos hoje lidando com estudos técnicos, demonstrando a importância desses técnicos, que perderam ao longo dos últimos 10 anos cerca de 60% do poder de compra do salário. Então, muitos servidores estão indo embora também da SUFRAMA porque estão recebendo propostas mais vantajosas no mercado, deixando o serviço público. É um grande desafio para o superintendente que hoje está, no caso estou superintendente hoje, mas também será um grande desafio para quem, porventura, vier a assumir a instituição. Tratar os servidores de forma técnica, remunerá-los bem, o governo federal já acenou com essas possibilidades e, principalmente, nossa missão institucional de valorizar a região, atrair investimentos para a região, tornar a região mais atrativa ao capital internacional e ao capital do empreendedorismo local, levar, por exemplo, as verbas de pesquisa, desenvolvimento e inovação também para os demais estados da federação que compõem o modelo Zona Franca de Manaus. Afinal, nós somos um modelo político também. E esse modelo político, os demais estados também precisam se sentir pertencentes a ele. O sentimento de pertencimento tem que retornar. E na última reunião que nós tivemos do Conselho de Administração da SUFRAMA, nós sentimos muito isso, porque retornou ao Conselho de Administração da SUFRAMA os chefes de estado dos outros estados, retornou os chefes de estados dos municípios, retornaram a bancada federal com seus senadores, com seus deputados federais. Então, a SUFRAMA ela está resgatando a sua importância nesse governo. Você falou de uma instituição política. Nessa última reunião do CAIS, o peso político, né, a força política foi muito grande. E desde a virada do mandato, a chegada do presidente Lula, o que se tem falado é que a SUFRAMA está sem comando no momento. Ela está com o superintendente, né, interino, não é alguém de cargo político, né, mas existe uma gestão à frente da autarquia. Sim. Eu costumo responder quando eu sou questionado em relação a esse assunto, que a SUFRAMA tem superintendente. O poder ele não é vago, ele precisa ser exercido. E o superintendente da SUFRAMA, independentemente de quem seja, ele responde por um dia, por um mês, por um ano. Nós temos compromissos institucionais com as empresas, com os investidores que aqui chegaram. Nós temos compromissos institucionais com as pessoas que vivem nessa região e, acima de tudo, nós somos muito vigiados pelo controle externo. Nós temos que prestar contas com as nossas ações com os órgãos de controle. Então, por um dia ou por um ano, o superintendente que lá está vai responder. E eu estou exercendo a função de superintendente, estou tomando as medidas necessárias e qualquer sucessão que vier vai aprovar e dar continuidade àquilo que está sendo feito ou mudar a sua forma de gerir. O importante é que a SUFRAMA dê continuidade. A prestação do serviço que a SUFRAMA presta às empresas e às pessoas, ela não pode ser descontinuada. Então, qual é a ordem do governo federal hoje? A ordem é não deixar que os serviços do governo federal sejam descontinuados. E é o que nós estamos fazendo. E você me falou da dificuldade em relação a pessoal, vai assim de encontro a uma necessidade. Hoje, por exemplo, são técnicos do Ministério que fazem análise dos PPBs, porque para se colocar uma planta ativa aqui ou modificar, é necessário que exista uma... Saímos? Não? É necessário, perdão, é que houve um barulho ali, eu achei que a gente tinha saído do ar por algum motivo. Existe a necessidade de alguns atores políticos de trazer de novo a análise desses PPBs para os funcionários da SUFRAMA, né? Hoje a gente tem pessoal para isso, precisa realmente da incorporação de novos funcionários? Não.
A Suframa ela tem talentos, a Suframa tem muitos técnicos, nós temos um corpo técnico muito qualificado. A relação do PPB ser analisado dentro ou fora da Suframa é um detalhe muito importante, já foi analisado pela Suframa no passado e em algum momento da história essa análise passou a ser exercida lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia. A Suframa faz parte do GTPPB, que é o Grupo Técnico de Trabalho para Análise Técnica do Processo Produtivo Básico. O mais importante nesse momento é a gente entender que, para o empresário, para o investidor, a demora é a coisa mais prejudicial. O sim ou não de uma fixação de um processo produtivo, só para o telespectador entender, o PPB é o processo produtivo básico. E o PPB é a verdade, traduzindo em poucas palavras, é a receita de como fazer um bolo. Se eu vou produzir este copo, por exemplo, tem uma forma, existem etapas do processo fabril que precisam ser cumpridas para que não caracterize a maquiagem de um produto, ou seja, apenas uma montagem. Nós já recebemos muitas críticas de que nós éramos uma maquila, nós apenas montávamos. Aqui existiam empresas montadoras de produtos. Não é isso. O processo produtivo básico, ele garante que etapas mínimas do processo fabril sejam executadas e que a industrialização efetiva está acontecendo aqui. Com fornecedores locais. Com fornecedores locais. Então, nós temos 56 anos de Zona Franca, de polo industrial pelo menos 50 anos, de um polo formatado nos modelos que existe hoje. E quando a gente para pensar nisso, nós inicialmente começamos montando, mas hoje nós temos uma cadeia de produção altamente verticalizada. Uma planta industrial, ela produz, ela gera emprego, mas ao redor dela existe uma cadeia de fornecedores locais que vem se estabelecer em Manaus justamente para reduzir o custo de produção daquelas produtoras de bem final. Quando a gente fala em análise do PPB, nós temos um grupo de trabalho técnico aqui que interage com o Ministério de Ciência e Tecnologia e interage com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Claro que a gente precisa melhorar o fluxo dessa análise para demorar menos. Nós já tivemos na história da Suframa, até pouco tempo, até 2020, nós tínhamos PPBs que demoravam mais de 1000 dias. 1000 dias são 3 anos para o empresário ter uma resposta. Nós ajustamos fluxo. Hoje, no atual governo, já no final do governo passado, início desse governo, nós já analisamos um PPB em menos de 120 dias. O sim ou não é dado ao empresário. E o mais importante é que quando o não vem, hoje, com a nossa equipe da Suframa, ele vem com um não justificado e explicando ao empresário que pediu a fixação de um PPB como ele vai receber o sim. O que falta naquele documento dele para ele receber o sim. Então, nós temos uma equipe primorosa na Suframa, técnica, que se relaciona muito bem com os outros 2 ministérios. E junto ao ministro Alckmin, vice-presidente, eu já tratei sobre esse assunto e nós já estamos alinhando o fluxo de processo para reduzir mais ainda o tempo de análise de um PPB. Esse prazo você colocou de 120 dias, que até menos de 120, existe hoje alguma lei, alguma regulamentação que limite em 120 dias essa análise, né? Sim, a lei que instituiu o PPB e o decreto que regulamenta o PPB, ele traz a análise de PPB, ela deve ser feita em até 120 dias, então é um prazo de lei. Para reduzir mais ainda, é necessário fazer uma alteração legislativa. Falando no que a Zona Franca produz, existe uma crítica ou uma preocupação de que só é produzido aqui bens que não são úteis, né? Não são essenciais, itens não essenciais. E aí fala da oportunidade de ser produzido, por exemplo, linha branca. A gente já faz micro-ondas, mas não faz geladeira, por exemplo. E aí eu queria deixar a pergunta, o que falta para a gente construir, montar, produzir aqui no polo industrial esse tipo de item. Mas eu vou deixar que você responda logo após o intervalo aqui do Band Entrevista. A gente volta em 2 minutos. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o superintendente interino da Suframa, Marcelo Pereira. E eu deixei no primeiro bloco uma pergunta no ar aqui sobre por que a gente não produz na Zona Franca de Manaus itens como geladeira, por exemplo. Bom, Neto,
É uma explicação, ela é política, ela não é técnica. Pelo Decreto-Lei 288, nós podemos e temos o direito de produzir do alfinete ao foguete, exceto 5 itens. Há uma lista de exceção de 5 itens, automóvel de passageiro, produtos de tocador, cosméticos e alguns outros itens, que eu não me recordo aqui decorado. Depois eu passo aí para o... Automotivo, tudo. Mas são 5 itens. E de petróleo, né? E derivados de petróleo. Mas o que acontece? Vamos parar para pensar que existem investimentos realizados em outros cantos do Brasil e linhas de produção consolidadas, parques industriais consolidados. A Zona Franca de Manaus, ela quer o respeito do país, é um modelo nacional. Eu preciso que o país me recepcione como um modelo nacional. Vamos imaginar que o ABCD paulista requeira a produção de 2 rodas lá. A Zona Franca não iria ficar satisfeita, ela ia lutar para manter o seu polo aqui. Então é quase que um acordo de cavalheiros. Tudo bem, eu não produzo esses itens em Manaus, mas em compensação eu também não vou perseguir os itens que você já produz. Um exemplo claro, todas as motocicletas nacionais são produzidas aqui, 2 rodas. Todos os ar-condicionados são produzidos aqui, na Zona Franca. Todo o ar-condicionado nacional que o Brasil comercializa é produzido aqui na Zona Franca. Então, são setores que são robustos, têm um grau de agregação, de consolidação da cadeia produtiva muito grande e esse produto não tem, você citou para mim o refrigerador, por exemplo, ele não tem um PPB fixado para produzir no polo industrial. Então, a primeira regra para se produzir na Zona Franca de Manaus é ter um PPB. Ele não tem um PPB. Não é porque a Zona Franca não queira, é porque ela respeita os parques fabris que já estão no país, senão eles correm o risco de sair de lá e vir para cá. E aí a gente vai estar causando um prejuízo à economia de outro estado e a Zona Franca não quer ser esse modelo que vai desagregar o país. Nós agregamos. Do outro lado, nós temos os ar-condicionados, que eu terminei de citar, 2 rodas, que são setores pujantes. O setor de bens de informática, nós temos a lei nacional e a lei da Zona Franca. Então, é uma organização técnica, mas também política. São acordos que são feitos para que a gente também não seja atacado. Marcelo é doutor e ele faz essa explicação, mas traduzindo aqui é não mexer na gaveta dos outros, né? É melhor não mexer no que é dos outros para não mexer no que é nosso. Agora, a nossa produção, ela alimenta o consumo local, nacional também. Sim. E tem um deputado, posso até citá-lo, o Sinésio, que ele já defende há muito tempo de a gente alimentar os nossos vizinhos aqui, Colômbia, por exemplo, inclusive com linha branca, criando uma hidrovia, né, que pudesse ligar o Amazonas aqui até chegar até o Pacífico. Neto, o deputado Sinésio ele não está errado. Tá? Eu acho que esse é um dever de casa que nós precisamos, nesse governo, nós precisamos cumprir. A Zona Franca de Manaus, hoje, ela está consolidada no país como um modelo que fornece insumos, um modelo que fornece bens finais ao mercado interno brasileiro. Nós exportamos em torno de 5% apenas daquilo que produzimos. Nós temos uma capacidade de se relacionar com a fronteira da Amazônia, por exemplo, e com o Mercosul muito grande. E nós precisamos definir mecanismo. O próprio vice-presidente Alckmin, quando esteve aqui no dia 24, ele alertou para a necessidade de nós iniciarmos um processo de integração regional com os países do Cone Sul, para que a gente possa fornecer também para esses países. Como Zona Franca, o modelo Zona Franca, no mundo inteiro, existem outras Zona Francas. O modelo Zona Franca é um modelo de exportação em todos os lugares. Aqui que a gente fornece basicamente para o mercado interno. Mas nós precisamos virar um pouquinho essa chave. Nós já estamos virando essa chave, por exemplo. Nós solicitamos do Ministério, e o Ministério solicitou à Presidência da República, que o Ministério das Relações Exteriores estivesse aqui no Conselho de Administração da SUFRAMA. Então, com esse processo de entrada do Ministério das Relações Exteriores aqui, nós temos agora uma porta de interlocução com acordos binacionais.
Por exemplo, eu posso muito bem planejar alfandegar o porto de Tabatinga para fazer o comércio via Peru e chegar na fronteira nos portos do Pacífico. Ia reduzir em 17 dias a chegada de insumos à Zona Franca. E se eu tiver essa rota de retirada de produtos, eu posso espalhar produtos da Zona Franca de Manaus pela América do Sul todinha, pela América Central, porque dali tem estradas para a América Central. Isso não acontece por quê? Porque eu estou planejando dentro do Brasil para o Brasil. E aí, quando eu chego e faço um planejamento de levar o meu produto até o Porto do Pacífico, eu esqueço de conversar com o principal ator, o Peru, o Equador, a Colômbia. É pelos portos dele que eu vou chegar. Então, o governo brasileiro já está iniciando todo um processo de planejamento para iniciar as tratativas com esses países para fazer com que, efetivamente, a Zona Franca de Manaus leve produtos para a América do Sul e chegue aos portos do Pacífico. Sempre uma crítica, né? E quando se fala em Zona Franca, a gente ainda tem 50 anos pela frente, mas fala que é preciso mudar a nossa matriz, enfim. E a floresta amazônica ela tem algo a ser explorado na parte de biotecnologia. E olhando para o CBA, né, que a gente teve agora na reunião do CAIS, um olhar de expectativa, uma luz no fim do túnel. E eu tive aqui também com o prefeito de Rio Preto da Eva, que falou de um polo bioagroindustrial lá na área do município de Rio Preto da Eva. Como é que a gente está avançando para ter também da floresta algo para ser mais pujante a nossa economia? Sim. Eu queria dar um exemplo bem prático. Tu terminou de trazer para mim uma informação, e obrigado por trazer ela, porque é um exemplo prático que eu queria mostrar para todos os telespectadores que aqui estão e para você, como às vezes, a gente falha no nosso discurso de Zona Franca. Nós, Zona Franca, falamos, nós precisamos mudar a nossa matriz. O teu cenário, ele é um cenário muito didático. Eu queria que vocês focassem aqui nessas listas que existem aqui atrás. Tem umas listas, tá vendo aqui? Sim. Se você olhar essas listas, você entra na teoria matemática de matriz. O que é uma matriz? Uma matriz é um conjunto de vetores. E cada vetor que cruza vetor, ele vai formando a matriz, é como se fosse uma teia. Se eu pego essas tuas linhas e faço outras linhas, eu tenho vetores. E o conjunto de vetores é a matriz. O que nós temos hoje, Neto, na Zona Franca, é uma matriz que ela está desbalanceada. O vetor indústria, ele é muito maior do que os outros vetores. Então, eu não preciso mudar a matriz, eu preciso ampliar o tamanho dessa matriz. Eu preciso fazer com os demais vetores, como essa linha que está aqui atrás, no teu cenário, a linha pequenininha, ela ficasse maior. Se ela ficar maior e as outras forem aumentando, eu estou aumentando o tamanho das outras matrizes. Eu não preciso abdicar da indústria local da forma como ela existe hoje. O que eu preciso é fazer com que as outras matrizes, comparadas à indústria de hoje, elas reduzam essa diferença e elas sejam grandes. E a gente tem a bioeconomia, a mineração, o turismo, os serviços, são vetores da nossa matriz econômica. A nossa matriz está dada, é uma matriz de benefício fiscal. Um exemplo claro disso é quando a gente volta na história e lembra da economia da borracha. O que fazia aquela economia movimentar era a borracha. Mas o que fazia com que os motores a vapor chegassem aqui, os barcos a vapor? Eram os subsídios que o governo federal, o Império inicialmente e depois a República, concedeu à navegação. O Estado dava subvenções para que as empresas de navegação viessem buscar a borracha aqui e a borracha pudesse ser exportada para a Europa e para os Estados Unidos, naquele momento da Revolução Industrial. O que acontece hoje? A Zona Franca de Manaus continua com a mesma matriz, é uma matriz de benefício. Por quê? Porque nós fomos criados na extrafiscalidade. A Zona Franca ela não foi criada para arrecadar tributo. Pelo contrário, ela foi arrecadada para conceder isenção fiscal e, através desse atrativo, atrair investimentos, empreendedorismo para o lugar. Nós vivemos no meio da Amazônia, a 1.500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Quem podia imaginar, 53 anos atrás, que uma grande metrópole nasceria no seio, no coração da floresta amazônica, depois daquele ciclo da borracha? Ninguém. Então, nesse momento, a gente tem investimentos da ordem de trilhões de dólares feitos por empreendimentos multinacionais e nacionais na Zona Franca de Manaus, e a partir disso nós temos um desafio para os próximos 50 anos. Como é que a gente vai manter esse polo industrial pujante e como é que a gente vai aumentar os vetores econômicos? Isso é um grande desafio.
A SUFRAMA tem vários estudos, nós temos o Plano Diretor Industrial que mostra setores e vetores da economia que serão promissores no futuro. E nós temos hoje, por exemplo, política de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente busca orientar as empresas a investirem em vetores econômicos alternativos, criando uma interface entre a indústria e o financiamento de novos projetos para o futuro. Por quê? Porque lá no passado, a indústria de hoje nasceu com os empreendedores do comércio. Aí eu lembro aqui a Associação Comercial. Quando você colocou dessa forma, né, os pilares, né, da Zona Franca, do comércio, a indústria e o primeiro setor, a gente não conseguiu desenvolver ao mesmo tempo, né? Primeiro o comércio, agora a indústria e a necessidade agora de olhar para a bioeconomia. Sim, e aí lá atrás quem financiou a indústria do hoje? Os grandes empreendedores do comércio, né? Que eram sócios dos grandes industriais. Os exportadores, importadores e exportadores, que a gente exportava muito no índice da Zona Franca de Manaus. E agora, nesse momento, a gente chama as indústrias e os empreendedores da indústria de... Existem muitos setores econômicos na Amazônia e no Amazonas que precisam de aportes para poder criar novas alternativas econômicas. E eles estão atendendo. Há muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, desenvolvendo startups, de novos produtos, novos processos, e isso é promissor. Então, dentro desse processo de planejar os próximos 50 anos, nós precisamos pensar no teu estúdio, que esses vetores que estão aqui atrás, eles precisam aumentar. A matriz não precisa mudar, ela está dada. Os vetores, sim, precisam ser ampliados. Marcelo Pereira é o superintendente interino da SUFRAMA aqui no Band Entrevista, sendo informado que o nosso tempo está chegando ao fim, Marcelo. E te pedir para dedicar esse 1 minuto final para falar o que você pensa, né, do legado do seu trabalho na SUFRAMA e se pensa em ficar, se tem alguma expectativa de que continue no cargo. Bom, eu sou servidor da instituição, Neto, e independentemente de qualquer situação, eu estarei lá para servir a SUFRAMA e a sociedade da Amazônia. Afinal, a SUFRAMA investiu em mim. Eu sou servidor e recebi investimentos para ser qualificado. Em relação ao nosso legado, à nossa gestão, na última reunião do Conselho de Administração, eu mandei um agradecimento a toda a sociedade, a quem nos ajudou. Foi marcante, viu? Desculpa interromper, mas foi muito interessante o seu discurso. Parabéns. Obrigado. E lá eu disse que ali nós resgatávamos o nosso protagonismo político e o nosso protagonismo técnico. O vice-presidente e nosso ministro Geraldo Alckmin, na primeira conversa que eu tive com ele, ele falava que ele não queria saber de campanha eleitoral e de eleições. Isso tinha ficado para o passado. O que ele precisava era reconstruir as relações do Amazonas com o governo federal, e isso a gente está fazendo, como servidor e como gestor. Então a ideia hoje é fazer com que nossa classe empresarial, nosso povo do Amazonas e da Amazônia, que nós não podemos esquecer que nós somos um modelo que temos mais 4 estados conosco, a Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, nós precisamos fazer com que o governo federal esteja linkado com esses 5 estados, porque a Amazônia é uma só. Tá certo. Muito obrigado, Marcelo Pereira. Obrigado você de casa também que ficou aqui com a gente em mais um programa Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Você pode conferir essa edição assim que termina no ar, pode conferir no nosso YouTube também da Band Amazonas. É só visitar o nosso canal Band Amazonas. Uma boa noite para você, até o próximo domingo.